Bom, nós vamos partir então para o segundo tempo aqui, para a gravação do debate, pegando dois temas relevantes. Um é o incentivo às inovações de empresas, que o Antônio Carlos Regugio, que é presidente da Brascom. Brascom é aquele consórcio que foi criado de empresas brasileiras para invadir os Estados Unidos. E depois o deputado e ex-ministro Alcine Guerra, que montou um projeto interessantíssimo, que eu tive o orgulho de poder acompanhar no comecinho lá em Pato Branco, transformando Pato Branco lá num polo de informática, de TI, de uma maneira geral. Então, eu passo a primeira palavra ao Gil, então. Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, com o deputado Alcine Guerra e com você, Luiz, em mais essa discussão a respeito de TI, da importância de TI e da importância de TI no mundo globalizado. Eu tenho aqui alguns charts que eu usarei como base para a nossa conversa. O tempo é? Bom, a primeira agenda que a gente cobriria hoje nessa discussão é a que está colocada ali, um pouco rapidamente o que é a Brascom. Falamos do mercado de TI no mundo, o tamanho desse mercado. Falamos um pouco do exemplo da experiência da Índia como principal player nesse mercado. Falamos das alternativas à Índia que o mundo busca muito avidamente nesse momento e as possibilidades do Brasil de se transformar num dos principais players nesse cenário. A Brascom é uma associação sem fins lucrativos que hoje tem a seguinte composição. São 28, na realidade já são 29, uma não está incluída aí, são 29 empresas e instituições científicas, etc., que fazem parte da Brascom. Ali está dizendo 28, porque eu não estou incluindo uma que ainda não está formalizada. Esse grupo de empresas representa aproximadamente 60% do PIB de TI no Brasil. E representamos aproximadamente 54 mil empregos. São, obviamente, empresas, né, e instituições que têm uma sinergia muito grande, não só de visões, mas de recursos e de proposições. O que nós temos como desafios? O primeiro deles é trazer para a sociedade o debate sobre TI. Né? Aqui não se trata meramente de uma atividade econômica, mas sim de uma atividade que entra em vários aspectos, aliás, eu diria quase em todos os aspectos, da vida de um indivíduo, de uma cidade, de uma nação e do nosso próprio globo. Então, a questão é como é que o nosso objetivo é trazer essa discussão para a sociedade como um todo. Né? O outro desafio é mostrar que, além do negócio de tecnologia da informação, existem outras implicações inerentes a essa tecnologia que precisam ser analisadas. Né? Seguido, uma questão que nós precisamos enfatizar com as empresas, com o governo, a enorme oportunidade e o grande risco, não é, de estarmos vivendo na época da convergência digital. Na parte da manhã, nós estivemos participando de um outro debate e eu fiz um comentário, que é o seguinte: a metade do faturamento de serviços e software no mundo, e vocês verão esses números em seguida, são provenientes de tecnologias que não existiam há 10 anos atrás. Ou seja,
Aí você diz, bom, então inovação é importante, é terrivelmente importante. Aí você diz, mas aonde que eu estou na curva? Nós estamos apenas começando. O mundo saiu de analógico para digital, hoje nós já podemos dizer que vivemos num mundo digital, quase que na sua totalidade. É um mundo que está virando virtual, né? Um mundo que está virando móvel e um mundo que será pessoal. Então, os nossos celulares ou alguma coisa desse tipo será o mecanismo através do qual a gente se comunicará com todos os aspectos da vida. Então, quando a gente pensa num negócio desse, a gente olha, por exemplo, o seguinte, há 15 anos atrás, o mundo fazia previsões extraordinárias a respeito de número de celulares. Nós vamos ter 100 milhões de celulares no mundo. Hoje, o mundo tem mais de 2,5 bilhões de celulares instalados, muito mais do que a própria base fixa de telefones. E aí você vê como é que nós estamos no início dessa discussão. O Brasil, que também se vangloria de ter crescido extraordinariamente, em 1997 nós tínhamos 1,5 milhão de aparelhos celulares, hoje nós temos 120, não é? A gente, maravilha, maravilha coisa nenhuma. Nós não temos 120 milhões de celulares, nós temos 25 milhões de celulares. O resto nós temos pré-pagos, que tem aí o apelido de pai de santo, porque só recebe, então não se comunica. A China tem hoje 450 milhões de aparelhos celulares, a partir de zero que eles tinham há 10 anos atrás. Mas tem um dado mais crítico do que esse. O minuto na China custa 0,006 centavos de dólares. No Brasil, o pré-pago custa 0,45 centavos de dólar. No ano novo, a China mandou 1 bilhão e 200 milhões de torpedos desejando feliz ano novo, etc, etc e tal. Né? Então, nós estamos começando essa discussão. De maneira que a questão da convergência digital ainda vai ter implicações muito maiores, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista que nós, das coisas que nós fazemos. De maneira que esse é um aspecto também. Nós precisamos trabalhar aspectos institucionais, não é? Que a gente chama aqui de marcos regulatórios. Basicamente, e hoje de manhã nós participamos de uma reunião com o professor José Pastores, com o Everardo Maciel e com o Rebolato, para discutir a necessidade do Brasil adaptar as suas leis trabalhistas à nova realidade. Nós temos leis trabalhistas de 1943 para discutir o mundo do século XXI. Então, nós não vamos a lugar nenhum, nós não somos competitivos, né? A carga fiscal em cima da folha de trabalho brasileira é da ordem de 102,6% do salário, contra 10% na Índia, né? E por aí vai. Então, nós precisamos trabalhar isso. Vou aproveitar aqui que estamos com Sua Excelência na mesa, porque esse é um dos assuntos que o Brasil precisa discutir. E, obviamente, nós precisamos aumentar o volume de negócios, né? Eu falei que ia falar de números. Esse é um estudo da McKinsey, feito para a Brascom, há 1 ano e meio atrás. Em 2006, o número real do negócio de software e serviços de TI, não estou falando de hardware, atingiu a cifra de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em serviços. Só. Desse 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, 650, 670 bilhões de dólares foram terceirizados, ou seja, as empresas querem se concentrar no seu core business, estão terceirizando esses trabalhos. Por quê? Porque, obviamente, quando você terceiriza, você supostamente passa para alguém que faz melhor e mais barato. Muito bem. Na época que se começou a discutir o bug do milênio, lá por começo da década dos 90, que havia um trabalho gigantesco de programação, e também coincide com o início da internet, etc. e tal, alguém teve a ideia, mas espera aí, por que eu não terceirizo isso fora dos países chaves? E nasceu, então, o offshore outsourcing, né?
que começou por uma iniciativa basicamente da Índia e que hoje representa da ordem de 40 bilhões de dólares do total de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Então, em primeiro lugar, o negócio é grande, né? Em segundo lugar, o negócio cresce de uma forma absolutamente extraordinária. Enquanto o business cresce a taxas de 3%, 6% ao ano, o offshore outsourcing cresce a taxas de 40%, 50% ao ano, né? De maneira que o negócio é grande, ele cresce rapidamente, não é? E a perspectiva é de que, no ano de 2010, o offshore outsourcing será da ordem de 100 bilhões de dólares, né? Bom, um pouco, eu já comentei isso que está aí, mas a existência de competência fora dos países-chave e mão de obra mais barata motivaram esse caminho na direção do offshore outsourcing. A mão de obra mais barata, ela é 1/3 da mão de obra, digamos, na Europa, nos Estados Unidos. Como TI representa, da ordem, em média, 5% do faturamento das empresas, vocês imaginam que se eu conseguir reduzir aquele 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, vamos dizer, no limite a 400 bilhões de dólares, o mundo está economizando 800 bilhões de dólares. Claro que eu estou, obviamente, exagerando, mas o interesse de continuar nessa direção é muito grande e acho que não temos perspectivas de que isso diminua ou pare, né? Bom, mas o negócio não é uma coisa, não é um negócio. Por isso que eu disse no começo, eu estava aqui falando de negócio, mas nós estamos falando disto aí. Este chart, para mim, é o drama que o Brasil tem que enfrentar, né? Quem assinou é o primeiro-ministro da Índia, whatever the name, quer dizer, se vocês conseguirem ler o primeiro nome, mas é o primeiro-ministro Singh, da Índia, que diz, o século XXI é o século do conhecimento, o século XXI é o século da Índia, Haiti quer dizer India's Tomorrow. Não é India Tomorrow, é India's Tomorrow. Então, esse posicionamento é um posicionamento que faz com que uma sociedade toda esteja empenhada nessa discussão, né? E, como eu disse, isso nasceu lá na época do bug do milênio. A Índia, o ano passado, faturou 30 bilhões de dólares, mais ou menos, e é claramente o líder desse mercado. Na época, as empresas indianas criaram a NASSCOM, que é a National Association of Computer Companies. Vocês vão falar, puxa, copiaram do Brasil, que é a Brascom, né? Não, é o contrário, nós copiamos deles. E eu estive com o presidente da NASSCOM, e ele me disse, what a coincidence. Eu falei, nenhuma coincidência, foi copiado mesmo. Porque a NASSCOM se posicionou como uma entidade que iria transformar a Índia no hub mundial de TI. Não é? E, obviamente, numa associação muito próxima do governo e da sociedade indiana, né? E os indianos fizeram isso com políticas extremamente focadas, com políticas comerciais muito agressivas, né? E com grandes incentivos fiscais. Esse é o receituário, é claro que uma competência também lá para trás. Bom, mas então, a Índia, 30 bilhões de dólares, com tudo isso, ainda por cima fala inglês, então, imbatível. Não. Vocês vão ver que eles têm alguns problemas. Mas, além dos 28 bilhões, dos 30 bilhões que eles faturaram ano passado, deem uma olhada nesse chart. Eu não sei se isso daqui alcança lá, alcança. Isto aqui é talvez uma das coisas mais extraordinárias. Aqui estão as 5 maiores empresas da Índia, de TI. Em conjunto, elas valem no mercado, eu não estou falando no mercado do Bombay Stock Market, no Nasdaq, elas valem mais do que a IBM. Tá? A Infosys é maior do que a EDS ou do que a Accenture. Quantos anos tem a Infosys? 10 anos. Eu com um certo
uma certa vergonha, eu digo o seguinte: quando eu assumi a presidência da CPM, a Infosys era menor do que a CPM. Hoje, a Infosys fatura 2,5 bilhões de dólares anuais e vale 21 bilhões de dólares na Bolsa de Nova York. Então, o eixo de decisão de TI definitivamente está mudando, e não é mais nos Estados Unidos. Porque esse quadro tende a ficar cada vez mais crítico, né? Não só do ponto de vista de volume, mas do ponto de vista de gente. 18% dos PhDs da IBM são indianos, 30% dos PhDs da NASA são indianos, 18% dos PhDs da Microsoft são indianos. Então, o eixo não é mais Estados Unidos. E não sou eu não vou nem fazer quote and quote, porque podia criar mais confusão. Mas não fui eu que falei isso, né? São pessoas de maior relativa importância do que. Mas a situação na Índia é uma situação que também tem problemas. O primeiro dos problemas é que, com esse crescimento extraordinário, o turnover é gigantesco. O sujeito sai na hora do almoço, não volta para trabalhar, porque ele é contratado pela outra empresa, tá? A inflação da Índia, 7,5% ao ano, a folha de pagamento está crescendo, os salários estão crescendo a 15% ao ano, não é? Você tem a diferença de fuso horário. No começo, quando começou aquela história, é bom, porque enquanto eu durmo, você trabalha. Hoje não funciona isso. Quando você começa a discutir coisas mais sérias, que você precisa de interação, quando eu durmo, você dorme, porque quando eu acordar, eu também quero conversar sobre isso. Existem, obviamente, diferenças culturais. Tudo isso é ótimo, é bonito, yoga e outras cositas, mas você vai uma vez, Taj Mahal, legal. Mas, de repente, começa a pesar, né? Porque você definitivamente está tratando com uma cultura muito diferente da sua. Existem conflitos históricos, tem muitas etnias, muitas línguas, muitas coisas. Existe terrorismo. Eles têm uma capacidade de falar inglês. Eu questiono a nossa capacidade de entender o inglês que eles falam, mas isso é um outro problema. Em Londres tem um banco que oferece aos seus clientes: fique meu cliente, que eu prometo que o meu call center será populado por ingleses, que falam inglês. Então, tem uma limitação. Na década de 70, 80, nenhum CIO seria demitido ou foi demitido por recomendar a IBM. Na década dos 90, nenhum CIO foi demitido por ter recomendado offshore outsourcing na Índia. Na década de 10, quem não recomendar uma alternativa para a Índia vai ser demitido, porque existe uma grande preocupação com a concentração na Índia, né? Muito bem. Existem 3 alternativas para a Índia, principais. Claro que existem muitas alternativas. Uma, óbvia, é a China. Eu até tenho alguns questionamentos, mas a China, hoje ainda ficamos sabendo que a China tem 300 milhões de trabalhadores prontos para entrar na força de trabalho. Mas tudo bem, a China é uma das óbvias candidatas. A Rússia e o leste europeu, e Brasil e América Latina. Essas são as 3. Porque nós estamos falando de um people-intensive business, né? E não adianta você, por exemplo, existem países na América Latina que são excelentes, né? Uruguai, Costa Rica, etc, etc. Uma folha de pagamento mais pesada acaba com a população que está disponível para fazer esse trabalho. Então, o Brasil e a América Latina, de uma maneira geral, e o Brasil pode liderar esse esforço na América Latina também. O que o Brasil tem para oferecer nessa questão? Em primeiro lugar, a gente tem uma cultura e conhecimento de negócio. O Brasil é o 8º mercado interno de TI no mundo. As empresas aqui representadas são grandes empresas multinacionais, estão todas aqui, grandes empresas brasileiras, etc. e tal, com um conhecimento de negócio extraordinário. O conhecimento do Brasil na área de serviços financeiros não tem rival no mundo.
O conhecimento do Brasil em e-government não tem rival no mundo. Em eleições não tem rival no mundo. E assim por diante, né? Nós não temos o problema de fuso horário. Nós estamos no mesmo fuso horário de Nova York, uma ligeira diferença com o oeste da Europa, uma ligeira diferença com a parte central dos Estados Unidos. E, até onde a gente pode prever, sem grandes desastres naturais, né, que podem interromper a questão. Nós temos um sistema jurídico que é ocidental e democrático. Você pode até reclamar, mas, de repente, existe um sistema jurídico alinhado e democrático. Nós temos uma estabilidade política e econômica. E o que é mais importante, nós investimos nesse assunto de TI nos últimos 45 anos. Não é que a gente descobriu agora, puxa, offshore outsourcing, mas não, o Brasil é bom nisso há 45 anos. Desde quando nós começamos? Na realidade, nós somos bons até antes disso, com máquinas, contabilidade, etc, etc e tal. O Brasil sempre fez isso muito bem. Em 1917, o Brasil foi o primeiro país que aventou a hipótese de usar cartões perfurados para fazer o censo democrático. Tinha um cara chamado Hermann Hollerith que tinha inventado um negocinho de cartões perfurados, e o Brasil foi o primeiro país que se interessou por isso. Os Estados Unidos, em alguns estados, até continuam usando essa tecnologia avançada para apurar eleições, mas a gente já tinha visto isso em 1917. Bom, agora nós temos problemas, né? O principal problema é o custo de mão de obra que é onerado por impostos. Nós não iremos a lugar nenhum se nós não conseguirmos desonerar a folha de pagamento das empresas. Absolutamente certo isso. O nosso profissional, em média, custa por hora a mesma coisa que o profissional na Índia. Mas quando você agrega 100% ou 80% de custos trabalhistas e fiscais, então, você fica fora do mercado. Tá? Nós temos um desafio de formar pessoal qualificado em volume suficiente e com proficiência de inglês. A estimativa, quer dizer, existe um alto desafio da Brascom, junto com o governo brasileiro, de exportar 5 bilhões de dólares em 2010. Nós hoje exportamos 800 milhões a 1 bilhão de dólares. Para isso, nós precisamos treinar 100 mil pessoas nas distintas categorias e todas com proficiência técnica em inglês, em alguns casos com proficiência negocial em inglês, né? E as empresas locais, elas sofrem de um problema de estrutura de capital. As empresas são pequenas, são desestruturadas em termos de capital, e estamos competindo com empresas que valem 20 bilhões de dólares na Bolsa e assim por diante. Quer dizer, então, esses desafios, eles se apresentam aí, né? Isso eu consigo. Hoje, a Brascom está focada em 5 atividades principais. Nós temos várias outras, mas esses são, são os pilares do nosso trabalho. O primeiro é o Programa Especial de Treinamento e Formação de Mão de Obra Técnica em inglês. O Ricardo Saúl coordena isso. É um programa que tem tido um apoio bastante grande do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos conversado agora com o Ministério do Trabalho e, obviamente, que nessas discussões todo o Ministério do Desenvolvimento também envolvido, mas esse é um programa crítico. Nós temos que formar, ou não formar diretamente, mas criar as condições para que sejam formados pelo menos 100 mil profissionais para o mercado externo apenas. Eu não estou falando do mercado interno, que também é demandante. Nós temos trabalhado nos últimos 3, 4 anos na formação da marca TI Brasil. Infelizmente, apesar da competência interna, o Brasil não é conhecido pela sua competência de TI. Nós temos 500 outras coisas que nos distinguem no mundo, mas não em cima disso. Então, esse trabalho é um trabalho que tem sido feito também com muito esforço, e acho que a gente pode até dizer que já estamos começando a entrar no radar de TI. Né? Hoje mesmo, a Brascom
está em Genebra, participando da Conferência da Organização Mundial do Comércio, que está discutindo serviços para a rodada de Doha. Então, nessa hora, os caras até levaram um susto de ter aparecido lá a Brascom. O que é isso? Então, você tem que vender um pouco essa questão. Nós estamos, e isso também fazemos com seminários aqui no exterior, temos um advisory board da Brascom em Nova York, estamos abrindo a mesma coisa em Londres, eventualmente em Frankfurt, trouxemos CIOs este ano aqui, criamos uma conferência internacional do Rio de Janeiro, vamos repetir uma outra no início do ano que vem. Temos participado de várias atividades a nível internacional, sempre fizemos um vídeo esse que é extraordinário, porque ele foca no Brasil tecnológico, não tem nada exótico, não tem nenhum papagaio, nenhuma praia, nenhuma floresta, nenhuma catarata, não tem nada disso, é o Brasil tecnológico. O vídeo até foi considerado, na época, pelo ministro Furlan, como o melhor vídeo promocional do Brasil nessas áreas. Nós temos um outro eixo de trabalho, que é essa questão da desoneração da folha de trabalho. Quer dizer, nós precisamos desonerar os custos de mão de obra. E nós estamos falando da criação de 100 mil novos empregos de alta tecnologia, todos empregos formais, e 100 mil empregos que não existirão se nós não conseguirmos exportar. De maneira que é uma profecia autorrealizável, né? Quer dizer, se a gente não fizer isso. Isso é um dos focos bastante grandes. Nós estamos trabalhando com vários órgãos do governo, focados como peão, o MIDIC, mas também, deputado, no Congresso Nacional, lá na Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente tem trabalhado e a gente pretende aumentar o esforço que a gente está fazendo no Congresso, porque esse é uma das coisas que nós estamos falando, mas nós temos, por exemplo, legislação de proteção à propriedade intelectual, legislação de proteção da informação. Quer dizer, o grande banco americano vai instalar aqui seus bancos de dados, etc. Ele pergunta, qual a garantia que eu tenho de que ninguém vai entrar dentro do meu banco de dados? Então, tem uma série de leis que precisam ser tratadas disso daí. Quer dizer, junto com o BNDES, nós estamos trabalhando na questão do fortalecimento das empresas nacionais. A gente vem sentindo a existência de movimentos no sentido de fusão de empresas que estão indo ao mercado de capitais, empresas que estão indo ao BNDES para buscar recursos e se fortalecer. E, por último, um pouco o que eu já falei, a questão de convergência digital. Nós estamos em aquele pleno ciclo que eu disse, analógico, digital, virtual, móvel e pessoal. A existência da TV digital vai extrapolar, enfim, vai criar uma velocidade de modificação ainda mais surpreendente. Nós não estamos, dando toda a atenção que deveríamos dar. E esse é um dos focos também do trabalho que a gente vem fazendo na Brascom. Isso aqui, esse quadro que vocês estão vendo aí, é provavelmente a coisa mais crítica que nós temos que falar. O Brasil investiu durante 30 anos no projeto de álcool, né? Contra uma porção de coisas, contra opiniões daqui, contra opiniões fora daqui, etc., etc. e tal. Mas o Brasil continuou investindo nisso. No momento em que houve vontade política, o Brasil se transformou, da noite para o dia, num grande player na discussão de energias não renováveis. Essa oportunidade, que hoje é motivo, vamos dizer assim, até de críticas da concentração do presidente da República só de falar desse assunto, é um assunto que efetivamente mudou o paradigma de energia no mundo inteiro. Muito bem. A Brascom sustenta
que o Brasil tem uma oportunidade em TI igual, e eu ousaria dizer mais importante do que de energia renovável, que é o Brasil, apoiado nos seus 45 anos de investimento em TI, se tornar um player global de TI. Porque, repito, nós não estamos falando de negócios de TI. Nós estamos falando da forma como TI entra na nossa vida, seja através da educação, seja através do entretenimento, seja através dos negócios, ou o que seja. E, com a explosão das telecomunicações, com a existência da internet, se nós não nos tornarmos um dos 3 maiores, ou um dos 4 maiores, os 5 maiores, sei lá, se nós não nos tornarmos um dos principais, e eu estou olhando ali, estou pensando Índia e China, se nós não nos tornarmos, nós seremos colonizados por isso. Porque hoje, além de existir o perigo de empresas mandarem os seus serviços serem feitos em outros lugares, existe a pirataria eletrônica. Existe gente que hoje arregimenta profissionais de TI através dos sites, chats, etc., para desenvolver programas para empresas no exterior. Né? Então, é uma coisa que transcende o aspecto meramente de negócio. Então, a menos que a gente consiga colocar essa questão no mesmo nível político da discussão de energia renovável, não sei se a gente vai a algum lugar. Como isso daqui é uma apresentação que eu tenho trabalhado em distintas audiências com a expectativa de que em algum momento eu poderei fazê-la para o presidente da República, o meu último chart é um pouco de provocação. Quem é que vai assinar esse troço aqui, que nem o primeiro-ministro da Índia? Então, é uma oportunidade absolutamente extraordinária para o país e a gente precisa arregimentar. De modo que, Luiz, agradeço a oportunidade de estar aqui no seu seminário para falar disso. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao ministro Cid Guerra, que ficou até de madrugada lá enfrentando as agruras da Câmara, né, ministro? Obrigado, Luiz. Foi uma noite realmente pouco agradável. Discursos, dizia para o Luiz Nassif, muito pouco inteligentes, um esforço sobrenatural para absolutamente nada, para votar no previsível, inclusive no placar final. 338 votos a 90. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Pato Branco, minha cidade. Você poderia me emprestar o computador? Aqui também. Essa é minha cidade, Pato Branco, na década de 70. Eu cheguei de uma pós-graduação no exterior em 1975. Essa era a igreja recém-inaugurada, onde cabiam quase todos os habitantes. E eu concluí que o empreendedorismo da cidade estava voltado para a religião mais que para os negócios. E me impressionou muito porque encontrei a cidade esvaziada, as pessoas iam embora, nós perdíamos o capital humano. Iam embora para estudar, os jovens não voltavam para a cidade, a classe média, os empresários iam embora comprar terra no centro-oeste, não voltavam, perdíamos o capital financeiro e o capital humano. E encontrei na minha chegada minha família em Dourados, no Mato Grosso, meus 2 irmãos mais empreendedores, 80% do capital que nós gerávamos aplicado no Mato Grosso do Sul, e eu senti que a cidade ia desaparecer. E era um grande centro médico, eu voltava de uma pós-graduação em pediatria e medicina, me dei bem na cidade, ganhei muito dinheiro nos primeiros anos, e em 1982 me elegi deputado federal. Pensando o que eu poderia fazer por essa cidade, que estava se esvaziando. E confesso a vocês que no meu primeiro mandato eu não fiz absolutamente nada. De 82 a 86, zero. Em 1987, reeleito deputado federal, entrei quase que em desespero, uma angústia muito grande. O que eu poderia fazer para a minha região? O pessoal que confiava em mim, votavam cegamente em mim.
Num voo para Brasília, o voo 191 da Varig, encontrei o professor Ataíde Ferraza, diretor-geral do Cefet Paraná, que era um modelo de Cefet para o Brasil. Era um desses patobranquenses que tinha ido embora para estudar fora e não tinha voltado. Era um crânio, um gênio que dirigia o Cefet. Externei para ele de pé no avião, no corredor, um jato da Varig, minha angústia, e ele disse, eu tenho o projeto para você e sempre penso que só você pode tocar esse projeto. E me deu o projeto e eu executei. Essa é Pato Branco de hoje. 20 anos depois. Triplicou a população, uma cidade moderna. E na minha gestão de prefeito, de 97 a 2000, pulou do lugar número 291 em IDH no Brasil para o 34º. O que nós fizemos? O que me sugeriu aquele professor? Nós perdíamos gente, perdíamos capital humano, capital financeiro, para o Brasil inteiro, e precisávamos achar uma forma de atrair para a cidade. A saúde, que era exemplar para o Brasil, era um grande centro de atendimento à saúde, não funcionava para atrair gente. E ele me disse assim, olha, o presidente Sarney está para decidir se constrói um Cefet em Londrina ou em Maringá. Ele quer construir em Londrina porque gosta muito do Richa, que é colega dele, senador, mas o Álvaro Dias, governador, quer que seja em Maringá. São duas cidades de quase um pouco mais de 500 mil habitantes, você tem que conseguir ir para Pato Branco, no lugar de Londrina. Aí eu sempre gosto de contar a história. O presidente Sarney nomeou um ministro da Saúde, meu amigo, meu compadre, padrinho de casamento, e o Luiz Eduardo Magalhães me incitou como nordestino, como bom nordestino, a me indignar, eu me mostrar indignado. E eu tive que artificialmente me mostrar indignado ao presidente, dizendo, o senhor acabou com minha carreira política. O senhor nomeou meu maior inimigo, meu adversário da minha cidade, ministro da minha área. E ele me chamou ao Planalto, conversou perante a dona Marli, a Rosiana, filha dele, que ficou encarregada de me ajudar a ver o que ele podia fazer para me compensar. E eu já tinha o projeto na gaveta, queria o Cefet de Pato Branco. Quando eu apresentei para ele, ele disse um sonoro não. Eu ia levantando da cadeira, ele fez sentar, senta aqui. Olhou, releu, fez isso aqui, no dia 4 de setembro de 1987. Eu discursei no dia 4 de setembro na Câmara para comemorar os 20 anos. Me deu o Cefet em Pato Branco. Me lembro da frase dele, estou te dando um motor Porsche para você colocar num Fusca. Que era um motor Porsche para Londrina, Maringá, ele estava dando para Pato Branco, uma cidade de menos de 30 mil habitantes, contra duas cidades de perto de 500 mil habitantes. E o que eu queria com isso? Queria atrair, fazer de Pato Branco um polo de conhecimento. Queria atrair para Pato Branco professores, em primeiro lugar, especialistas, mestres e doutores, para que eles fomentassem a educação que poderia atrair gente do Brasil inteiro. Educação técnica, educação tecnológica, educação superior, e, enfim, todos os níveis de educação. Batemos forte na educação tecnológica. Eletroeletrônica, sistemas de informação, atraímos o que podíamos atrair de bons professores pagos pelo governo federal, já que o governo municipal e o governo estadual não tinham recursos para isso, e transformamos Pato Branco neste polo. Isso é a data de ontem. 103 cursos superiores. 63 cursos de graduação, 41 cursos de pós-graduação. Moram na cidade, com residência fixa na cidade, 1000 mestres e doutores. E com mestrados e doutorados na cidade para continuar produzindo continuamente. Cumpri minha obrigação com Pato Branco. Quando me perguntam, cumpri meu papel como político. Foi por força política que se fez isso. Por ação política. Investimos forte no sistema de informação na TI, Dr. Gil. Acredito que em Pato Branco e nas cidades muito perto ao redor, dada essa massa crítica de professores levados lá, nós tenhamos graduados já 1000 profissionais, bons profissionais em software, em TI. Em 1986, em Pato Branco, amargurando a fase mais dura da minha vida, tinha acabado de receber 104 horas de duríssimos ataques na televisão e 10.000 metros quadrados de matérias impressas, um campo de futebol,
na minha saída do Ministério da Saúde. 11 meses depois, recebi da Polícia Federal, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal a notícia que eu não seria processado. Não havia nenhum indício de ilícito para abrir o processo. Nunca fui processado por aquela avalanche de acusações do Ministério da Saúde. Amargurado em Pato Branco. Imaginem o que é ter 104 horas de televisão, 29 horas de Rede Globo, morando sozinho em Pato Branco com a família em Brasília. Amargurado, né? E aí me convidaram para ser candidato a prefeito e eu resolvi fazer a cidade pensar grande. Fiz esse projeto, Pato Branco século XXI. Desenho meu, inclusive, da época, esse logotipo. E propus para eles, assim, do que eu sabia, o pouquinho que eu sabia de administração, uma visão. Em 2020, fazer Pato Branco primeiro lugar no IDH, a cidade de melhor desenvolvimento humano do Brasil, em 2020. Era a visão. Propus para eles quatro programas. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento urbano, qualidade total nos serviços públicos, usando expressões da época. A época que você falava muito em qualidade total. E propus para eles 10 missões. Eu vou mostrar para vocês a quarta. Eram 10 missões sequenciais. Cada área tinha uma missão. A missão da área da saúde era elevar a vida média para 85 anos. Para ter vida média de 85 anos, você tem que ter mortalidade infantil baixíssima, tem que ter sistema de atendimento ao trauma, a tudo o que você imagina. Mas essa era da educação. Podem ver, de novo, é a linguagem da época. Implantar qualidade total no ensino regular, visando transformar o município em polo de excelência na educação. Objetivo 12. Eram 32 objetivos. O 12º objetivo dizia: implantar até janeiro de 2007 o ensino em tempo integral para todos os alunos de primeiro grau. 10 anos. Quando apresentei isso, depois de ganhar as eleições, fizeram a loucura de me dar 74% dos votos. E eu, por essa loucura, precisava devolver com uma outra loucura. Reuni os professores para começarmos a planejar quais as escolas e quais os bairros que começaríamos o tempo integral. Levanto uma professora. Me lembro que era uma moça bonita, alta, identifiquei como filha de um pioneiro e esposa de um amigo meu, e me diz: doutor Alcini, por que nós temos que esperar 10 anos? Por que nós não implantamos tudo no primeiro ano? Como, professora? Como é que a gente vai construir escolas para essa gente toda? Nessas escolas velhas que nós temos? Diz: olha, o senhor é um grande pediatra, que todos nós admiramos. Professores somos nós. O senhor nos dê o dinheiro para alimentação e para o transporte e nós fazemos desde o primeiro dia. No primeiro dia de aula de 1987, todas as crianças estavam em tempo integral, sem construir nenhuma escola. Me lembro que eu cheguei num CAIC e disse: quantas crianças tem aqui? 2.000. Quantas tinha antes? 2.000, só que era de manhã e de tarde, agora as 2.000 ficam de manhã e de tarde. Eram 1.000 de manhã, 1.000 de tarde. Como é que vocês fizeram? Nós sabemos fazer. O senhor nos deu o transporte para deslocar as crianças e o dinheiro para alimentação, que o resto a gente faz. Tá bom. Esses são os resultados do tempo integral em Pato Branco. A melhor educação do país. Melhor educação básica do país. Lá no fundo, na última fileira à direita, vocês veem que 100% de crianças tiveram acesso. O rendimento médio das escolas era 75%. Agora, os índices nacionais que despontaram, uma escola de Brasília, outra do Rio Grande do Sul, não sei, mas são 62%. Nós tivemos 75% na época. Aprovação de 99%. Desde o segundo ano, nenhuma criança evadida. Zero evasão. Quando me pergunta, por que você deu tanta importância e bateu tanto na evasão? Eu explico. Evasão de 3,15 significa 3 crianças fora da sala em cada 100. Em cada 1.000, 31. Em 10.000, que eram as crianças de Pato Branco, 315. 315 futuros marginais. E era um índice considerado baixíssimo, 3,15. O índice do Paraná na época era 5. Então, tivemos os melhores resultados de educação na época. Eu gosto de mostrar isso. Todas as crianças na escola, redução do número de crianças na rua, redução do trabalho infantil. Durante 4 anos, dava um computador de presente em Pato Branco para o forasteiro visitante que encontrasse uma criança de rua. Nunca precisei comprar nenhum computador. Elas estavam todas na escola, 8 horas por dia, com 5 refeições, aprendendo tudo o que podiam aprender. Inclusive, doutor Gil,
inglês. Era obrigatório no tempo integral. Ensino inglês para 10 mil crianças. E gosto de mostrar isso aqui. A outra planilha do tempo integral que eu gosto de mostrar. São umas 15, mas só vou mostrar duas. Redução do índice de criminalidade na cidade, 80%. Redução do patrimônio, depredação do patrimônio, 70%. Redução de consultas, não internações de crianças, consultas, 60%. Por que a redução do índice de criminalidade? Imagine uma mãe que economiza 5 refeições por dia dos filhos em casa, estão na escola. Imagine uma mãe que economiza energia elétrica, água, brinquedos e vai para o mercado de trabalho. Ela deixa de gastar em casa e ganha mais. Tem um aumento de renda familiar inacreditável. E passa a respeitar a cidade, passa a respeitar o poder público, passa a amar a sua cidade. É uma cidade que atende bem a família dela. Então, esses índices são em função do investimento nessa área social, na família dos cidadãos de Pato Branco. Bom, eleito prefeito de Pato Branco, precisava continuar o projeto. Meu esforço seguinte foi nas incubadoras, 3 incubadoras. 2 de TI, projeto higiene, em TIC, e uma da área de hardware, hotel tecnológico, que incubava empresas de alunos, ex-alunos que queriam fabricar algum produto eletromecânico, ou eletrônico. E Jaime Lerner, um extraordinário, um gênio de desenvolvimento, me deu esse instituto, LACTEC, era uma UCIP da Universidade Federal do Paraná, Federação das Indústrias, COPEL, Instituto de Engenharia e Associação Comercial. O seu é o CIP? A Brascom é o CIP? Era uma Brascom do Paraná para a área de desenvolvimento de conhecimento. Instalou-se em Pato Branco, me ajudando a programar o futuro parque tecnológico. Depois eu assumi a presidência dele e ganhei no dia 23 de outubro de 2003, acho que foi 23 de outubro de 2003, do presidente Lula, no Palácio do Planalto, de surpresa, concorrendo com Unicamp, USP, Embrapa Centro-Oeste, o prêmio de melhor instituto de pesquisas do Brasil. Eu gosto de mostrar esse slide, porque aqui está, aqui No outro, tá. O ministro de Ciência e Tecnologia da época, o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, e o presidente Lula. Ele tinha acabado de fazer uma brincadeira comigo. Quando estava me aproximando dele, eu sempre conto essa história para mostrar o carisma do presidente. Me aproximando dele, ele disse: Marisa, quando eu ia chegando perto dele, ele me disse: seu filho da puta, você não vai me fazer chorar hoje, né? Eu imaginei já o que ele estava se referindo. Chamou a dona Marisa e disse: Marisa, esse é o deputado que eu te falei que me fez chorar copiosamente na Constituinte. Aí ela me abraçou e disse: o Lula sempre fala do senhor com muito carinho. Contou a história de uma vez que eu fiz o plenário inteiro chorar defendendo a licença paternidade. Na Constituinte. O Ulisses fez uma brincadeira comigo, uma piada, dizendo que era coisa de índio, não sei o quê. O plenário inteiro riu, me senti ofendido, subi sem saber o que falar, porque tinha acordo para não falar. Improvisei um discurso contando história de mortes de mãe em sala de parto que eu tinha assistido. E como era difícil dizer para o pai que ele tinha perdido a mulher e ganho uma criança. Fiz o plenário chorar, aprovei a licença paternidade, que na época foi um escândalo. Hoje é uma coisa banal que o mundo inteiro usa. E ela me disse: olha, ele sempre fala com muito carinho. E essa foi a maneira que o presidente me recebeu. Então eu disse: olha, eu só não virei lulista e petista depois daquele dia porque sou vacinado. Senão ele realmente é uma pessoa muito carismática. Essa transparência é para dizer para vocês que é impossível desenvolver parques tecnológicos, centros de TI no interior do Brasil que não seja por forte ação política. Se não há ação política, não há desenvolvimento de parques tecnológicos e parques de TI. Não há. É impossível. É necessário o apoio político. E prova a seguir. Essas são máquinas, injeção de alumínio, injeção de plástico. Para fazer um computador disso, nós precisamos de alumínio e plástico. Eu adquiri através da FINEP, a FINEP comprou para mim, através de uma emenda no orçamento da
da União, tolerado por Fernando Henrique Cardoso, por Marco Maciel, dinheiro, 7 milhões de dólares para comprar todos os equipamentos para fazer o Parque Tecnológico em Pato Branco. Até hoje o governo paga. A FINEP paga para o Exim Bank as prestações dos equipamentos que se instalaram em Pato Branco. Havia possibilidade de fazer com o dinheiro de Pato Branquense? Impossível. Não era possível. Montagem de circuito microprocessado. Eu me lembro que essa máquina, quando foi instalada em Pato Branco, custava mais de 3 milhões de dólares. Está lá até hoje, já superada, tem máquinas mais novas, fabricando circuitos microprocessados. Para fabricar computadores, para fabricar isto. Qualquer coisa que nós utilizamos de eletrônico tem um circuito microprocessado. Faz em Pato Branco. Na época era a maior capacidade instalada em relação aos habitantes do Brasil. Isto é uma fábrica de cristais ópticos, usado em absolutamente todos os equipamentos eletrônicos. Também instalada em Pato Branco, comprada com esses recursos. E aqui, a fábrica de software que o Dr. Gil se encantou, acabou levando a empresa dele para Pato Branco, porque nós tínhamos montado uma fábrica de software para usar a mão de obra, o cérebro de obra altamente qualificado que era formado em Pato Branco. Essa é uma visão da cidade, como é que essa é a escola que o Sarney me deu, o Parque Tecnológico Inicial, um outro conjunto de faculdades, aqui várias universidades que eu atraí do Brasil inteiro para se instalar em Pato Branco, são aqueles 103 cursos superiores que eu mostrei para vocês. Essa é a situação da cidade hoje. A última coisa que eu fiz foi um centro de biotecnologia agroindustrial, saindo do marco só eletroeletrônico para a biotecnologia, que é uma vocação da região, já com mestrado em Pato Branco. Mestrado com a Universidade do Paraná e com a Universidade de Marselha. Esse é o futuro parque da cidade, que o meu sucessor não levou adiante, eu comento isso no fim, como forma geral no Brasil que acontece. E gosto de mostrar essa transparência, esse slide, é uma matéria do principal jornal do Paraná, Gazeta do Povo, de 29 de maio de 2006. Educação muda o destino da cidade de Pato Branco. Era matéria de página inteira, contando a evolução de Pato Branco, o seu centro tecnológico, os cursos superiores, a educação básica, como a educação tinha mudado a história de Pato Branco. Numa página inteira não tinha nenhuma vez o nome Alcine Guerra. E eu fiquei contente, porque eu sempre dizia isso para eles. Quem deseja revolucionar a educação precisa saber que está trocando popularidade por reconhecimento. A popularidade é fugaz, o reconhecimento é eterno. Poucos dias fui candidato a prefeito de Pato Branco, não gastei um centavo, não fiz um comício, não fiz uma reunião, não fui casa a casa, disse, olha, se vocês acham que eu fiz alguma coisa por vocês, vocês votem. Fiz 60% dos votos, contra 200 candidatos a deputado, inclusive 2 locais. Um apoiado pelo governador, outro apoiado pelo presidente Lula. Me deram 22.600 votos em 30 e poucos mil votantes. Quer dizer, o reconhecimento veio. Investe na educação. Na época é difícil. Me lembro que eu me exasperei com o presidente do meu partido e disse, ele reclamava que a cidade tinha muitos buracos. Você quer que eu devolva as crianças para a rua e feche os buracos? Ou prefere ficar com os buracos um tempo até que a gente forme as crianças? E ele concordou que as crianças tinham que ficar na escola. Então é difícil. Investir em educação é difícil, mas o reconhecimento vem. Isso é da província de Misiones, na Argentina, citando o Pato Branco como um exemplo que a Argentina inteira, principalmente o norte da Argentina, devia seguir. E eles dizendo que o Mercosul que eles entendiam deveria ser um desenvolvimento a partir da educação, como era Pato Branco. E nos apresentando em Assunção, no encontro deles, dizendo que o modelo tinha que ser Pato Branco. O que tinha acontecido em Pato Branco. E nos propuseram, nós fizemos 2 parques tecnológicos, um em Pato Branco e um em Posadas, na Argentina. E deixaram fora, vejam que Pato Branco está aqui e Posadas aqui. Aqui tem um parque tecnológico dos bilhões de dólares que a Itaipu fatura por ano. Eles deixaram fora Foz do Iguaçu e se encantaram por Pato Branco pela simplicidade, pela maneira objetiva da gente fazer as coisas. Isso eu coloquei aqui hoje de propósito, normalmente eu não uso, mas era uma maneira que eu tinha para agradecer
uma coisa bonita que eu ganhei do Luiz Nassif. Minha mulher sempre disse que foi ela que me deu de presente, porque era o dia do aniversário dela, 17 de maio. Eu ganhei do Marco Maciel, me mandou, vice-presidente da República, um cartãozinho elogiando pelo artigo. Fiz um quadro, está no meu escritório. O artigo do Luiz Nassif e o cartão do vice-presidente Marco Maciel. E hoje eu aproveitei para mostrar e dizer muito obrigado, Luiz. Nunca te agradeci pessoalmente. Muito obrigado. Gosto de mostrar isso aqui porque ele foi me visitar em Pato Branco e eu o levei para almoçar numa favela. E ele chorou copiosamente vendo as meninas, as faveladinhas, dançar balé. E eu me emocionei muito no dia também, porque uma das meninas dançava com sapatilha de ponta, e eu que tenho filha, as meninas, sei quanto custa chegar a sapatilha de ponta no balé. Nos emocionamos muito, ele me deu um livro, fez um artigo, me deu um livro de presente, e eu sempre mostro, até porque ele está terminal, está com uma doença grave, eu tenho um carinho muito grande por ele. Bom, isso 2007 são dados de ontem. Pato Branco tem 32 empresas de software, ao redor de Pato Branco tem outras 54, são 250 funcionários em Pato Branco e 500 no Sudoeste. Uma frustração minha, era a minha época da 100ª empresa de software. Por que não chegamos ainda à 100ª empresa? Porque no Brasil existe, já vou mostrar para vocês na frente, uma coisa que eu chamo de praga digital, que é uma ferocidade, e depois eu vou dizer por que eu uso a palavra ferocidade, voracidade, de políticos contra políticos que se atrevem a investir na tecnologia da informação, na inovação, em parques tecnológicos, nas indústrias de base tecnológica, na indústria do conhecimento. Eles não entendem, não compreendem, não compram produtos dos parques tecnológicos, e assim nós temos 60 a 70 parques tecnológicos no Brasil minguando. Pouquíssimos andando bem, onde tem já uma forte presença da iniciativa privada. É onde não depende mais tanto do poder público. Mas todos minguam graças a essa praga digital que eu já me refiro. Eu coloco sempre 4 entraves graves para o desenvolvimento de um parque tecnológico, principalmente na área de TI, professores universitários estáveis, sem estímulos adicionais à livre competição de mercado. Eles ganham a mesma coisa trabalhando no desenvolvimento de produtos inovadores, tem estabilidade, não tem aquela gana que um jovem estudante tem ao sentar dentro de uma empresa incubada e precisar colocar o seu produto no mercado. Então é preciso achar sempre a maneira de premiar o professor universitário por produtividade, fazer ele ter o gosto de ir ao mercado e ganhar o dinheiro do mercado. Tirá-lo do sossego de um banco, uma cadeira estável, com emprego vitalício e aposentadoria vitalícia. É preciso dar ao professor uma vantagem adicional. Segundo, a ausência de colaboração em políticas de planejamento urbano para a cidade-sede. A cidade que tem que cedir um parque tecnológico tem que ganhar alguma coisa. Aonde que existe massa crítica para você planejar adequadamente a cidade? Lá, nos centros de ensino. É preciso estabelecer parcerias com institutos de planejamento e desenvolvimento urbano para que a cidade sinta que começou a ficar mais bonita, mais agradável, melhorou a qualidade de vida, enfim, em função daquele parque tecnológico, daquele centro de conhecimento que está ao lado. Terceiro, é preciso fomentar na cidade a autoestima por ter um parque tecnológico. Eu me lembro, como se fosse hoje, do dia que eu levei a jogadora Hortência a almoçar comigo num bairro bem pobre. E ela se encantou com o que viu lá. Na saída, disse para as rádios e para a televisão o que eu queria que ela dissesse para a cidade. Olha, isso só existe em Pato Branco, vocês têm que apoiar. Quer dizer, a cidade tem que ter autoestima de gente de fora, olhando aquilo, falando bem. Ela tem que ter orgulho da cidade por sediar um parque tecnológico, senão ela reage contra. Ela não conhece, ela tem medo, ela tem insegurança em relação ao parque tecnológico, e ela precisa se adonar daquilo, ela precisa adquirir o parque tecnológico. E a última, Gil, acho que é o grande entrave que nós temos no Brasil hoje, é a ausência de compras governamentais. Eu leio seguidamente do próprio Banco Mundial dizendo que desenvolvimento regional e desenvolvimento tecnológico tem que ser feito a partir de compras governamentais priorizadas para esses centros.
E os nossos governantes, em função de leis arcaicas que nós temos, têm medo de comprar produtos em cidades sede, assim como Pato Branco. O que o governo do estado do Paraná compra em software hoje? 500 milhões de reais por ano. Quanto em Pato Branco? Nenhum centavo. Nenhum centavo. Quer dizer, obrigatoriamente isso teria que ser destinado a cidades que têm capacidade de produzir. Em nome de uma coisa que os nossos ex-bons marxistas têm um culto muito especial, que é o ódio ao capital, principalmente a possibilidade de gerar capital de forma inovadora num mercado globalizado, não entendem, odeiam e vem com essa história sempre de software livre, caceta na Microsoft, não sei mais quem, tá? Quando o software propriedade que é o estímulo para o jovem investir, se desenvolver e trabalhar. E sempre conta a mesma história. Paulo Renato de Souza, visitando Pato Branco, ministro da Educação, dentro do Cefet, foi visitar nossa empresa, nossa incubadora. Encontra um software incubado, fase final, que se chamava Geograph, de ensino de geografia. E eu disse para ele, olha, o Cefet é do Ministério da Educação. Se você gostar, se o teu pessoal gostar, você pode adquirir diretamente. As 3 meninas eram sócias da empresa incubada, fizeram uma proposta, eu achei um atrevimento a proposta, disse, é o mercado, me disseram, é o mercado. No dia seguinte chamei elas para a prefeitura e disse, você é o quê do que a mulher é leiteiro? Disse, doutor Alcinei, eu sou filha, meu pai é seu eleitor, sempre, fanático pelo senhor. Disse, ajuda aqui, vamos fazer uma conta. Quantos anos o seu pai teria que trabalhar vendendo leite para ganhar o que você vai ganhar com esse software? Sentou, tá? Fez a conta do litro de leite, a vida. Essa é a diferença da indústria do conhecimento que você pode ofertar a um jovem que vai entrar no mercado de trabalho. É claro que o software, a TI, é uma coisa ainda inovadora, sofisticada, mas é o que você pode oferecer para um jovem, uma política de inovação tecnológica, um mercado em expansão, um trabalho da cabeça, do conhecimento dele, ganharia mais só com a venda daquele software do que a vida inteira do pai vendendo leite. É o exemplo que eu gosto de contar, porque se chamava que a mulher, a menina, que fez a proposta para o Ministério da Educação, e a falta dessa política governamental de investir e comprar em centros emergentes de tecnologia é mortal para o centro emergente. O governador sempre fica com um discurso áspero de coisas que eles não conhecem. Todos os governadores do Brasil desconhecem assim completamente como é que é uma fábrica de software, como é que se faz software, como é que você chega até fabricar software. Como não conhece, tem medo e apresentem isso aqui. Quando estão na oposição, eles têm inveja do outro partido que faz e reagem com uma expressão que não é minha, é da Melanie Klein, uma psiquiatra suíça que eu não tenho certeza agora se é suíça ou austríaca, mas é daquela geração logo pós-Freud, autora do livro Inveja e Gratidão. Ela disse que não há nenhuma possibilidade de existir um ser humano sem inveja. Todos nós temos, é uma característica natural nossa. A primeira inveja vem quando a gente vai sugar o seio da mãe. É macio, quentinho, gostoso, aplacador do estômago, você recebe um carinho da mãe e você naturalmente inveja o seio. Diz a Melanie Klein. Eu não me lembro, quando eu sugava, não me lembro se eu tinha inveja ou não, mas diz a Melanie Klein. E que é tanto maior a inveja, quanto maior a voracidade da criança no seio. E aí daí em diante, sempre, uma inveja grande traz grande voracidade. Quando eles chegam no governo, eles vêm com aquela voracidade de coisa que ou eles tinham inveja política ou tinham inveja de não conhecer, que também é uma inveja. E reagem com a descontinuidade do projeto. Como é que a gente combate isso? Com a mesma arma. Nós temos que ser vorazes. Temos que ter a mesma voracidade para manter os projetos de pé. Qual é a nossa voracidade? É a nossa boa inveja. Quando a Melanie Klein disse que todos nós temos. Eu tenho uma absoluta inveja do empreendimento do professor Gil, que tem inveja dos indianos, que tem inveja
da China, que tem inveja do leste europeu, enfim. A inveja construtiva é um belíssimo sentimento de progresso. E nós temos que ter a inveja da Índia, temos que ter a inveja dos americanos para chegarmos lá. Com inveja nós nos imitamos, como fez o professor aqui, com o Dr. Gil, com o nome Brascom, é uma imitação, mas fala com orgulho. Vocês viram como ele falou com orgulho? Quer dizer, invejou a organização dos americanos, fez uma coisa igual, assume e tem orgulho de dizer isso. É essa a nossa voracidade. Nós temos que ter sempre essa voracidade. E eu gosto de mostrar esse slide. Para mim é muito significativo. Era a minha primeira semana após 7 meses de hospital, em 2005. Um acidente de automóvel com 52 fraturas ósseas, 32 na perna esquerda. 7 meses de Sara Kubitschek, hospital que eu iniciei em Brasília. Me chamo João Alves para falar para eles lá de Parque Tecnológico, Sergipe Tech e Escola em Tempo Integral. E eu estou lá fazendo a palestra para ele, para a vice-governadora que está no lado dele, para o secretário de Educação, que faz um gesto como quem vai buscar um cigarro, espero que não seja, e a minha secretária de Educação em Pato Branco. E estou apoiado na perna esquerda, com 32 fraturas, apoiado numa bengala, falando sobre Sergipe Parque Tecnológico. Essa voracidade que nós temos que ter. Nós temos que ter esta voracidade para defender os nossos projetos. Se nós não tivermos, eles desaparecem. Tem entre 50 e 60 parques tecnológicos no Brasil minguando. Falta essa voracidade que vem da boa inveja. Invejar Sofia Antípolis, invejar Bilbao, imitar, procurar crescer. A boa inveja, ela é construtiva. E eu sempre digo, termino da mesma maneira. Há poucos dias fui aplaudidíssimo num discurso, o presidente da Câmara e o vice-presidente, até agora o discurso da legislatura, falando sobre relacionamento de um homem público com a imprensa. Sem deixar nenhum resquício para nenhuma crítica. Todos os jornalistas presentes vieram me abraçar e disseram: você teve grandeza no gesto, mas disse o que eu precisava dizer. E eles julgaram que eu tinha grandeza. Eu gosto de terminar sempre com essa poesia do Fernando Sabino, para dizer da nossa obrigação de continuar. De tudo sobraram 3 coisas: a certeza que estamos sempre começando, a certeza que devemos continuar, a certeza que seremos interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Muito obrigado, Luiz Nassif. Beleza. Eu lembro quando o deputado foi alvo de uma campanha ignóbil da mídia naquela fase 91. Eu tinha uma irmã que estava aqui na Dinheiro Vivo comigo, ela cobria política em Brasília. Quando começou aquele tiroteio, ela veio para mim e falou: Lu, se tiver que colocar a mão no fogo por 2 parlamentares, um é o Alceni Guerra. Daí eu assumi a defesa dele na época de olho fechado. E a questão é que todo jornalista em Brasília sabia disso. Todo jornalista em Brasília sabia disso. Porque quando começou o tiroteio, o pessoal vai embora, fica com medo, e daí a malta vem e invade. Mas, felizmente, deu a volta por cima, deixou construir uma grande obra, continuou construindo. É um dos construtores do país aí que engrandeceram aí a política brasileira, principalmente pela grandeza de sair daquele tiroteio maluco. Chegou até um amigo meu fazer uma charge sua com seu filho lá, que é das coisas mais obscenas que eu já vi, isso aí sem mágoa, né? Então, por isso que a admiração continuou esse tempo todo aí, Alceni. Deixa eu só fazer uma pergunta. Em relação à questão da continuidade, quer dizer, como estabelecer modelos que coloquem a obra a salvo das gestões seguintes? Bom, vamos começar pelo erro inicial. Temos que assumir, temos que ser humildes para assumir o nosso erro. Quando nós estamos no auge da construção de um projeto assim, nós esquecemos de chamar nossos opositores, explicar e ganhá-los também. Eles fazem parte do nosso mercado político. Porque nós nos tratamos mal, explicamos mal, nós aumentamos essa voracidade, e quando eles chegam ao poder, eles estão destruindo uma coisa que não é deles.
Eu sugiro que o primeiro passo seja, durante a implantação do projeto, chamar os adversários, explicar, tentar anular, passar a informação, ensinar, educar a respeito do que é um parque tecnológico. A segunda fase, a segunda etapa, disse há poucos dias no Senado argentino. O Senado me chamou para explicar para eles como eles estão fazendo uma lei de parques tecnológicos, uma lei de inovação semelhante à nossa. E eu disse, o segundo passo são artifícios legais, leis que não permitam ao sucessor de um político que faz um trabalho inovador enterrá-lo, descartá-lo. Quer dizer, primeiro, informar adequadamente. E aí, nem todo mundo tem a sorte de poder contratar um Luiz Nassif para fazer esse trabalho de divulgação, né? Mas em cada cidade existe um Luiz Nassif que a gente precisa se aproximar e fazer com que ele faça essa informação circular em todos os meios, principalmente nos nossos adversários. Eles têm que ser visados, eles têm que ser informados e eles têm que ser cooptados pelo projeto. E esse primeiro erro é o erro de quem conduz um projeto. Temos que ter a humildade de reconhecer isso. O segundo são artifícios legais, leis municipais, estaduais, nacionais, que protejam a inovação. Nós estamos num momento bom. No governo Lula, nós já temos a lei da inovação, que é de 2 de dezembro de 2004, e temos a lei do bem, de 2005, que dão boas proteções a esses entes que estão nascendo no Brasil. Nós precisamos chegar aos estados e aos municípios. No presente momento, nós temos uma coincidência. Quase todos os governadores no Brasil vêm de uma esquerda radical, de uma esquerda marxista, e é difícil para eles. Imagine o governador do meu estado sentado com alguém que tente lhe explicar como é que o capital gira na tecnologia da informação. Provavelmente você não consiga passar da frase inicial, né? Então, mas é essa a realidade que nós temos no Brasil hoje. Quase todos os governadores vêm desse circuito de esquerda. E eles, de uma maneira ou de outra, têm que ser cooptados para isso. Na Paraíba, nós temos um belíssimo exemplo de parque tecnológico e um governador sensacional, que tenho certeza poderá dar muito. Há poucos dias eu encontrei, só quero falar com vocês sobre o seu parque tecnológico. Ele disse, venha lá, vamos falar. É um jovem empreendedor governador. Mas no restante do Brasil, em quase todos os governos estaduais, nós temos gente dessa corrente marxista. Nós precisamos cooptá-los. A tecnologia da inovação não tem ideologia. Se você me permitir mais um minuto, Luiz, há poucos dias, um espanhol do Partido Popular, nos treinando sobre marketing político, ele perguntou, o que você tem mais medo? Disse, olha, eu como liberal, o maior medo que eu tenho é que a China deixe de ser comunista. Porque com 1 bilhão e 600 milhões de pessoas preparadas no mercado globalizado, nós vamos acabar. O Brasil acaba. Eu prefiro que eles continuem comunistas. Então, não tenho esse rancor contra o marxismo, mas nós temos que aprender a cooptá-los, porque eles têm o poder hoje. Gildo, do ponto de vista, você foi ele foi o ofertante de serviços públicos e você o demandante. Como que analisa a experiência de Pato Branco? O que mais chamou a atenção da CPM? E quais os pontos de aprimoramento que demandavam continuidade e que eventualmente tiveram problemas de continuidade? Em primeiro lugar, Luiz, eu duplamente te agradecer a coincidência de estar aqui com o deputado Alcine Guerra, porque a sua apresentação vamos dizer assim, quer dizer, não é a consequência, mas é exatamente disso que eu estou falando. Quer dizer, quando nós estamos falando em trazer a comunidade, trazer o governo, as empresas, etc., para essa ideia, vocês já realizaram isso lá em Pato Branco. Quer dizer, Pato Branco foi uma das primeiras coisas que eu tive que decidir quando eu assumi a presidência da CPM, em julho de 2000. Já existiam contactos anteriores da gestão anterior da CPM, eu aqui vou ter que seguir aí o que o deputado está sugerindo. O antigo presidente da CPM, que era o Arnaldo Albuquerque, tinha ido em Pato Branco, conversado com o deputado, ficou encantado com o negócio. Então, eu cheguei lá, encontrei meio que um prato pronto já, né? Literalmente.
E tivemos a sorte de ter dado continuidade ao projeto, iniciamos a fábrica da CPM, que hoje é um modelo de fábrica no mundo inteiro, quer dizer, no Brasil inteiro. Hoje, lá em Pato Branco, estão sendo feitas coisas. Pato Branco é o exemplo concreto do que a gente acabou de falar. É uma cidade que ninguém sabe onde é pior do que Palmital, que ninguém sabe onde é. Mas, e todos os clientes, você vê que a gente chama white duck, quer dizer, fica meio. E é, hoje, uma das mais competentes. Agora, para que ela possa crescer, sair dos 250 profissionais para o número adequado, nós claramente temos que nos inserir no mercado internacional. Porque aí nós estamos falando em volumes muito, muito, muito mais significativos. A demanda existe. De novo, Pato Branco é um exemplo da vantagem do Brasil. Nós não estamos concentrados em 3 cidades de 20 milhões de habitantes. Nós estamos espalhados pelo Brasil todo. A existência de um polo tecnológico em Pato Branco é uma coisa extraordinária. Pato Branco está conectado com o mundo. Quer dizer, por acaso está numa região belíssima daquela, mas está conectado com o mundo. Então, a questão é a seguinte. Primeiro, a primeira exigência são as condições preliminares que foram colocadas ali em Pato Branco. A existência de um polo tecnológico e todas as coisas que cercam isso daí. E a primeira pergunta que o pessoal nos faz, né, é sobre isso, sobre a existência de polos onde os aspectos educacionais, os aspectos de qualidade de vida, o aspecto de segurança, todos estejam envolvidos na questão. Porque um dos problemas é o seguinte, você vai, por exemplo, eu for vender, eu me lembro sempre da primeira visita de vendedor do Brasil para uma empresa americana, para a GE. Eu fui lá, o cara me recebeu maravilhosamente bem, nós falamos durante 1 hora sobre a competência do Brasil, etc, etc, etc. E ele me disse, ótimo, deixa eu então te encaminhar para a pessoa responsável globalmente por contratação de serviço de TI. Aí entra na sala um indiano, que era o responsável por contratação. Aí sentamos, conversamos, etc. Ele disse, tá bom, você está me dizendo tudo isso, você tem a capacidade. Eu vou te dar um projeto teste, vou testar um pouco, aí eu te dou um projeto piloto. Ótimo. Então, ele nos deu um projeto que, depois de 6 meses, eram 6 profissionais, que era o tal do projeto. Aí ele disse, bom, agora é o seguinte, se você for bom nisso, eu te dou um projeto de verdade, que são 100 pessoas. Agora, se você for muito bom, eu te dou um projeto de 10 mil pessoas. E aí nós empacamos. Entendeu? Porque nós não temos a estrutura para fazer esse tipo. Hoje existe uma demanda muito grande no mundo. Quer dizer, esses 100 bilhões de dólares que serão faturados em 2010, em offshore outsourcing, eles exigirão, deixa eu fazer a conta, eles exigirão 2 milhões de pessoas para fazer esses 100 bilhões, né, de pessoas. Então, aonde que estão esses 2 milhões de pessoas? Certamente não estão nos Estados Unidos. 2 milhões de pessoas com os custos que eu referi. Não estão nos Estados Unidos, nem estão na Europa. Eles terão que estar em algum lugar. O Brasil precisa captar esses 100 mil que nós falamos aí, desses 2 milhões. É um pouco por aí. A sua apresentação, e mais do que a apresentação, o resultado lá de Pato Branco, é exatamente do que nós estamos falando aqui. É o retrato vivo. Mas obrigado pela... só que a gente devia ter antecedido, devia ter feito primeiro, porque depois eu economizava o tempo e falava como queríamos demonstrar. Bom, então nós estamos encerrando aqui a nossa rodada. Esse material ele vai ser editado agora, vai ser colocado dentro do Projeto Brasil e a partir de lá nós vamos continuar a discussão, levando aí essas lições, informações aí para esse mundo aí que está crescendo
geometricamente, que é o mundo da internet, dos blogs e dos fóruns de discussão. Muito obrigado ao CENI, ao Gil e aos senhores aí.